novas informações referente ao psiquismo na personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud, que o pai da psicanálise, né? Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolve a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Aí ele continua. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Complexos de inferioridade, recalque, libido, emersões do subconsciente. O complexo de inferioridade, a libido, o recalque e as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de tempo da existência terrestre. É bem interessante isso aqui. Aí ele prossegue. E sim de características da personalidade vinda de experiências passadas. A subconsciência é de fato o porão dilatado de nossas lembranças e o repositório de emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela de realizações imediatas. Aí eu explico cá embaixo, tá? No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emocionais e emotivas que lhes foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Então, isso vem, né, de encarnações passadas. Faltam, pois, a teoria de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar. Então, assim, em que pese o estudo aprofundado do Freud, perdão, e seus discípulos, faltou a ele, seria encaixar igual uma luva, assim, se tivesse, né? Se ele estudasse aqui a questão aí do espiritismo, né? Seria excelente demais. Aí fala, mas quase que, invariavelmente, aí essa parte é importante, ó, no corpo perispiritual pré-existente, ou seja, fica gravado lá no perispírito, né, que é o corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude da deficiência de natureza moral, né? Essa questão da envergadura moral, ela é de uma importância fundamental, né? A gente sabe disso. Cultivadas com desvario apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Então, eu vou ter que fazer uma pontezinha rápida aqui para falar aqui rapidinho sobre os neurônios e o perispírito. Se me permitem, Cadê o Badulac? Cadê meu... Ah, tá aqui. Eu peguei lá eu tirei xerox, fica mais fácil. Do livro Técnicas da Mediunidade, na verdade é uma apostila, né? Porque ele não tem edição mais, é apostila. Técnicas da Mediunidade, que é importantíssimo esse livro. Eu tenho um livro, viu, moço? Você tem o livro? Oh, raridade, senhor. Tá doido? Não acha o livro para comprar, não, ué? Não existe, não. Existe, não. Você acha para baixar da internet, né? Top de linha, ó. Que isso, hein? Raridade. Aí eu começo aqui, até não fui eu que escrevi isso aqui, quem escreveu isso foi a Cláudia, que ela já fez esse estudo. E aí tem umas anotações dela que eu achei muito interessante aqui também. Ela escreveu assim, ó. O corpo é a esponja do perispírito, isso com letra dela. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Aí ele vem falando aqui, na página 52 do livro Técnica da Mediunidade, ele fala aqui do sistema nervoso e fala dos neurônios, né? Aí eu peguei, só para não ficar enfadonho aqui, eu peguei só a parte que mais nos interessa. Aí ele vem falando aqui sobre neurônios, ele fala aqui, ó, as células nervosas denominadas neurônios
não sofrem mutações. As células com que nascemos permanecem as mesmas, tanto na parte astral quanto na parte densa, até desencarnarmos. Isso, os neurônios, né? No máximo, crescem, encompridam-se, acompanhando o crescimento do corpo físico, mas jamais se reproduzem, nem desencarnam, nem reencarnam. Mais ainda, se feridas, dificilmente saram, se lesadas, que aí é chamada degeneração valeriana, não se recompõem. Se desencarnam, não reencarnam. Isto é, por acidente perdem a contraparte material, não adquirem outra. Aí ele faz a observação aqui, ó. Não obstante a cirurgia recente, ele falou em cirurgia mesmo, não obstante a cirurgia recente, vem obtendo êxitos notáveis na recomposição, recuperação e sutura de células nervosas lesadas, obtendo-se por vezes funções vicariantes. Esse vicariante seria assumir a função de outro órgão, né? Então achei muito interessante isso, que a medicina muito avançada já tem como ligar os neurônios, melhorar aqui. Bom, mas o que tem a ver neurônio? Aí, e o corpo perispiritual, no caso aqui em exame, é o nosso ponto-chave, né? Aí ele pergunta assim, por que as células nervosas não pertencem propriamente dito ao corpo físico, mas sim ao corpo astral? Aí ele explica. As células nervosas, todo o sistema nervoso, constituem a parte mais grosseira do corpo astral ou perispírito, né? Aqui que é o ponto-chave. Então, nós temos aqui, tudo está gravado lá no perispírito, né? Se eu estou errado, gente, me corrija, porque eu não domino o negócio aqui não. Então, vocês me corrigem aí. Então, eu entendi que tudo está gravado no perispírito. Agora, com relação aos neurônios, são células nervosas que ela vai morrer com o corpo. E o máximo que consegue é a medicina dar uma ajustada lá e melhorar até função vicariante, que assume a função de outro órgão, dá uma melhorada. Mas, em relação ao perispírito, ele fala que constitui parte mais grosseira do corpo astral ou perispírito. Aí é que o livro... Sim. Diz o Ezequiel que eu já tinha visto isso aí no livro do Técnicas da Mediunidade do Pastorinho. Diz o Ezequiel que ele fala aí que os neurônios, que você, quando desencarna, que eles ficam na Terra. O Ezequiel fala o seguinte, ele não fala que são todos, mas ele fala que as células neuronais, onde estão gravadas as nossas existências, nos acompanham reencarnações sucessivas. Top. Ele fala que nós temos... então, que esse grupo de células, onde fica o nosso consciente e o nosso subconsciente, ele até usa o termo que são os nossos HDs, que esses nós desencarnamos e levamos essas células conosco. Ó, que legal. Informação privilegiada, né? Não se acha em livros, né? Essa aí, vez aqui, ó. Essa é privilegiada. Tem num dos livros do André Luiz, se não me engano, é No Mundo Maior ou Evolução lá em Dois Mundos, um dos dois. Ele dá uma informaçãozinha na entrelinha, você tem que interpretar, sabe? Eu vi isso lá, mas é bem sutil. Mas o Ezequiel deixa isso bem claro. Então ele fala o seguinte, não são todos os neurônios. Ele fala que os neurônios, onde estão gravadas as nossas vidas passadas, que é o nosso HD que nós levamos e que vamos usar ele em vidas sucessivas. Muito legal. Muito aí, enriqueceu muito aí esse complemento de informações, enriqueceu, assim, de maneira maravilhosa, porque... me chamou muita atenção, olha para você ver que interessante. Na sexta-feira passada, agora, nós tivemos uma reunião mediúnica e manifestou um espírito
que estava muito revoltado com uma situação que aconteceu com ele. E, de repente, a espiritualidade começou a me mostrar como é que chama? Via Ápia, em Roma. E eu comecei a ver aquele monte de soldados romanos marchando. Porque isso eles pegam na mente, né, do espírito, busca aquela informação que está ali e traz ela à tona para a gente. Naquele momento, a princípio eu falei, bom, ele era um soldado. Aí depois eu acabei descobrindo que, na realidade, ele era um centurião. Ele tinha ele era um comandante maior do grupo. Então, olha que interessante. Quando eu atiço ele a voltar ao passado, e ele começa a ver a situação, cara, a gente acaba descobrindo que eles entraram numa cidade, destruíram parte da cidade, e tinha um moço, né? Tinha um moço e a filha dele, e ele pede para que ele não matasse ele. E ele pega uma lança e enfia ela no peito dele, aqui, assim, e atravessa ela. A menina vem correndo, a filha dele vem correndo, ele arranca, que ela abraça ele arranca a lança e joga por cima dela, e ele vê tudo. Então, naqueles atos, olha que interessante, muito interessante. Então, quando ele está falando, por exemplo, das psicoses, né, que a gente traz, dos recalques e tudo mais, realmente a ciência não vai encontrar isso na atualidade. Não tem como encontrar, porque isso está tão marcado na nossa vida. Agora, vamos para o campo espiritual, vamos para o espiritismo. Se você não reencarnar com essas pessoas a quem você cometeu um crime, você nunca vai se perdoar. Então, a lei divina é tamanha que só existe uma forma de se apagar um crime hediondo do passado. É a convivência com a vítima e, através do amor, aí sim, conforme diz Jesus, que só o amor cobre a multidão de pecados. Então, é muito interessante. Agora, você imagina, por exemplo, se o pessoal que hoje tem um conhecimento nessa área da psicologia, da psiquiatria, imagina se essa turma buscasse o conhecimento espírita. Pô, esses caras iam fazer 10, porque o consultório deles passaria a ser quase que um laboratório para poder pesquisar esse pessoal. Agora, você imagina eles levarem um campo de reunião, por exemplo, um grupo de reunião, um grupo de médiuns, para acoplar um trabalho desse. Cara, você vai descobrir maravilhas. Aí o cara, porque assim, essas regressões que são feitas, que são provocadas, elas são perigosas. A regressão é muito perigosa. Porque na regressão, você está voltando, você está vendo parte de seu passado e tudo mais. Mas você não tem um acompanhamento espiritual para para preencher os vazios que ficam. Porque em 1 hora de regressão, 1 hora e meia, não tem como você falar de um passado inteiro. Isso é quase impossível. Mas numa reunião mediúnica, essa que é a diferença. Igual, por exemplo, a manifestação desse espírito. Indiretamente era uma regressão, mas a regressão não era feita por ele. A regressão, quem fez a regressão fomos nós. A espiritualidade buscou a informação na mente dele, trouxe ela, e através da mente dele a gente conseguiu voltar ao passado e ver e trazer aquilo à tona para tentar interpretar o que estava acontecendo. Então é um fato muito interessante, né? E a providência divina, ela é tão maravilhosa que não deixa a gente lembrar do passado e saber né? Porque senão todo mundo ia estar aqui nesses manicômios aqui, porque todo mundo ia ficar louco. Porque, imagine bem, você... Hoje, o Chico Xavier diz que o lar da gente é o cadinho, né? É o cadinho aonde nós temos que ajustar, né? Então, imagine bem, você está no seu lar aí e tal, você saber que sua esposa te matou, vice-versa, seu filho foi um... Então, assim,
Ninguém tá à toa. Todo mundo veio a gente sabe, né, que todo mundo mas a veio. gente pode fazer isso em doses homeopáticas, né? Por exemplo, eu tenho um irmão do meio que eu tive muitos problemas desde o dia que eu nasci. E era uma coisa muito contundente. E eu vivia me perguntando por que daquilo. E aí, num sonho, me mostrou que eu era que batia nele, eu que judiava dele, eu que abusava dele. E aí, tipo assim, né? Quietinha, que eu tô apanhando até pouco comparado que eu já bati nele. Então, assim, te dá uns vislumbres, assim... Não, mas a regressão, ali, a regressão em doses homeopáticas, conforme você disse. É sonho, Os desdobramentos que você tem, eles acontecem. Sim. Né? Só que eles são gradativos, não é como é feito num consultório, né? Sim, eu tô falando assim, que o certo, igual você falou, é fazer um desdobramento desse ou uma dose homeopática, e eu acredito que tenha sido com o aval da espiritualidade que me mostrou, né? Da mesma forma aquela vez que eu tive também um desdobramento, que eu vi um cara judiando um potro até ele quebrar a perna de arrancar fora a perna. E aí o que deu a entender quando eu conversei com Ezequiel que era eu que fiz isso, que era eu aquele cara, estava bêbado e que judiei do bicho. Que a gente vai, ele falou assim, a gente vai formando lixos mentais, né, de passados, e que a gente precisa dar uma faxinada de vez em quando, né? Então, assim, mas isso é dentro de um desdobramento, dentro de um controle deles, né? Não vou sair acessando deliberadamente sem saber o que eu estou mexendo, não. Porque a gente, como diz, mira numa coisa, acerta outra, dependendo do que acontecer nessa regressão, né? Ô Vicente, e no caso aí que você falou das sessões de psicologia, aí no caso, utilizando a mediunidade, seria grupo de trabalho para fazer esse tipo de coisa? Seria isso? Sim. Uma vez eu participei de uma reunião mais ou menos desse naipe, onde nós tínhamos um companheiro que ele tinha muitos problemas. E aí, numa reunião mediúnica, houve um processo de regressão. E nessa regressão, olha que interessante, quem fazia a regressão era o médico. Ele era o ponto de apoio para qualquer regressão, na realidade, é o seguinte, no caso, uma regressão espiritual, ela é feita na mente daquele que está doente. Esse que é o processo. Né? Então, eles buscam a informação, está lá no HD dele, pega essa informação, passa para a gente e a gente começa a ver aquelas cenas que foram acontecendo. Inclusive, foi uma reunião muito interessante, porque a gente voltou num passado bem longínquo e eu ia citando as informações do que eu estava vendo e a pessoa, esse companheiro nosso que estava enfermo, ele lembrava também. Então, era como se eu fosse um agente para atiçar ele a relembrar aquilo. E ele começava a relembrar, né? E ele chorava, ele gritava, ele falava assim, não, eu não devia ter feito isso, eu não posso fazer isso, isso não é da minha índole. Quer dizer, aí era o presente e o passado em atrito. Muito show. A Grazi quer falar? Grazi, quer falar? Desculpa, o microfone estava demorando para ligar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O Vicente estava falando, né, a respeito que podia ser mais estudado pelos psiquiatras, psicólogos, né? Eu participei uma vez de um congresso que um neurologista, ele fez uma pesquisa, né? Ele tem até um artigo publicado. Depois eu vou perguntar a ele se eu posso compartilhar, que aí eu mando para vocês. Ele fez um estudo em uma reunião mediúnica. E aí, né, a conclusão do estudo dele, usando várias obras também, ele usou as obras do Chico e tudo, é que os médiums, eles tinham muita saúde mental, até mais do que quem não era médium, né? E tem também a AME, principalmente do Rio Grande do Sul, que tem muitos psiquiatras que estudam, né, essa questão. Depois eu vou até olhar o canal deles e vou mandar lá no grupo. Então, assim, já está muito difundido, sabe?
os profissionais que são espíritas, né? Porque a maioria que a gente vê que não é espírita não faz muita pesquisa. Os próprios livros do Dr. Inácio Ferreira, que era do hospital, do sanatório psiquiátrico espírita lá de Uberaba, tem muito relato disso, de casos que supostamente é loucura, né? Mas, na verdade, o fundo está lá, ó. Lá na questão de obsessão, na questão da própria vivência da pessoa. Eu recomendo demais. Ou seja, são 52 livros do Dr. Inácio Ferreira, mas esses primeiros, acho que, se não me engano, é Areias do Tempo, sobre as cinzas do tempo, desculpa. E o... Como é que é? Do Outro Lado do Espelho, são os que falam mais dessa questão psiquiátrica. Tem também, né, o Hospital Espírita André Luiz, ali no Salgado Filho, é um hospital já antigo, muito antigo. Ele já vem fazendo um trabalho muito bacana lá com essa questão, né? É isso aí. Pode seguir? Bom, então, aí prossegue aqui, dizendo o seguinte: as psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso. Os desejos extravagantes, a excentricidade, mas muitas vezes lamentável e perigosa, representa a modalidade do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou relaxamento voluntário da personalidade em ciclos desarmônicos. Muito bem, eu peço aqui a permissão para... Eu dei uma pesquisada rápida no Lombroso e achei até muito legal, porque Lombroso é citado aqui no Livro Espírita, né? Na verdade, o nome dele é Cesário Lombroso. O que acontece? Na época da minha graduação em Direito, e lá no início, lá no segundo período, a gente ficava doido para ver Direito Penal, né? Aí, aquelas teorias, várias teorias, teoria finalista da ação, teoria disso, daquilo, um monte de teoria lá. O Lombroso, ele foi citado lá até meio chacota pelo professor de Direito Penal, porque ele se limitou a dizer o seguinte, que a teoria de Lombroso, o criminoso nato, né? A teoria dele começava assim, e que Lombroso, ele traçava o perfil do ser humano como sendo o sujeito crânio largo, o cara feio, vamos dizer assim, o sujeito feio, crânio largo e tal, aquele negócio todo, ele traçava esse perfil de como fosse criminoso nato, né? Mas é interessante que ele não queria encarcerar, mas ele queria submeter a tratamento. Mas aí, como a teoria dele não foi aceita pelo direito penal, então foi dado só uma pincelada rápida e passou adiante com as demais teorias, e virou até chacota, mas não é bem assim não. Porque Lombroso, aí eu faço jus a Lombroso, o nome dele é Cesário Lombroso, e a teoria do criminoso nato. Aqui tem um estudo dele, falando aqui. Então, o Cesário Lombroso, ele foi médico psiquiatra, principal fundador da Escola Positiva, ao lado de Enrico Ferri e Rafael Garofolo, inaugurada a parte de criminologia no final do século XX, e a escola surge como uma crítica à escola clássica, oportunizando uma mudança radical na análise do delito. Então, Lombroso não era só aquilo, não. O professor, ele falhou lá atrás. Até sei quem que é, larga para lá. Então, ele falhou. Ele falhou por quê? Porque ele teve muita importância nas outras teorias. Lombroso, ele veio com a teoria dele e despertou as outras teorias. Aqui fala. Ele marcou a época devido às ideias a respeito da relação entre o delito e o criminoso. Preocupado em estudar o homem delinquente, conferiu características de morfologia, influenciando uma série de estudos e realizando pesquisas mais profundas acerca do coeficiente humano existente na ação delituosa. Cesário Lombroso e o homem delinquente. Aí vem um pedaço aqui, eu vou só pincelar, tá? Para não ficar
cansativo? Em síntese, a teoria contou com a análise de mais de 25 mil prisões europeias. Olha isso, hein? Ele estudou 25 mil prisões europeias. Além disso, 6 mil delinquentes vivos e resultados de pelo menos 400 autópsias. Lombroso não era fácil, não. A partir do estudo realizado, Lombroso constatou que entre esses homens e cadáveres existiam características em comum, físicas e psicológicas, que o fizeram crer que eram os estigmas da criminalidade. Para ele, o crime era um fenômeno biológico e não um ente jurídico, como afirmam os clássicos. Sendo assim, o criminoso era um ser atávico, né, que era um selvagem, né, que já nasce delinquente. Então ele achava que o criminoso já nascia delinquente. Por perfil de crânio largo e sujeito mais feio, né? Concebia o criminoso como um indivíduo distinto dos demais, um subtipo humano que ele achava que era o criminoso nato, né? Vamos passar isso aqui, que isso aqui não interessa para nós, não. Aí ele fala assim, ó, no que tangia a fisionomia do homem criminoso, afirmava que tais indivíduos apresentavam mandíbulas volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens, pele, olhos e cabelos escuros. Um subtipo feio, jeito feio, né? Aí a teoria dele era essa. Relacionou a figura determinada à criminalidade com seu peso, medida de crânio, insensibilidade à dor, que poderia ser observado no fato da adoração dos delinquentes pela tatuagem, falta de senso moral, ódio em demasia, vaidade excessiva, entre outras características. Aí ele resumiu aqui, lá no fechamento aqui dos criminosos natos, ele falou assim, em resumo, o delinquente nato era considerado um doente. Isso porque nascia assim, razão pela qual não deveria o mesmo ser encarcerado, né, Lombroso aqui. E então a teoria da criminalidade nata tenha sido amplamente rebatida e tenha caído em desuso por ser considerada tendenciosa e preconceituosa. E seria possível aplicar no dia de hoje? Claro que não, né? Então a teoria dele ela foi rechaçada pelo direito penal, etc. Mas eu acho que o professor poderia ter porque ele foi muito importante, ele fez um estudo aprofundado demais e contribuiu muito para o direito penal. Se você pegar o que o André Luiz fala aí anteriormente sobre Freud, né? Olha que interessante, o Freud não conheceu a reencarnação. Lombroso não reconheceu a reencarnação. Sim. E o que ele fala, não digo tudo, mas grande parte do que ele fala, ele está correto sem conhecer a reencarnação. E vou te dizer por quê. Há uma interferência muito grande. Todas as vezes que nós cometemos crimes, nós lesamos de uma maneira ou de outra grande parte do nosso perispírito. E essas lesões, conforme você disse lá no início do estudo, que Cláudia pesquisou, eles deixam marcas de tal maneira que na hora da formação fetal, o corpo atrai, né, o corpo em formação atrai para si, na condição de mata-borrão, as deficiências que estão no perispírito. Então, você pode nascer com alguma deficiência fisiológica, uma aparência, conforme ele diz aí, até feia. E isso me chamou a atenção também de um detalhe muito interessante, que o Ezequiel fala que o criminoso nunca encara ninguém. Você não consegue, ele não se deixa olhar, porque os olhos dele estão sempre voltados para baixo. Então, que como o olho é o espelho da alma e ele transmite pelo olhar aquilo que está na sua intimidade, né? Então, que normalmente ele não se deixa ser visto. Então, se Lombroso tivesse conhecido o Espiritismo, eu vou te contar, viu? Ele teria feito algumas pequenas alterações aí e seria
Muitas, né? Tanto é que ele foi reconhecido pelo André Luiz. Ele é reconhecido aqui. Aliás, não é pelo André Luiz, né? Pelo companheiro aqui que era estudioso dessa área, né? Cornélio, que chama, né? É o Barcelos. Marcelo, vamos seguir. Barcelos. Mas eu achei muito interessante. Eu falei, não, gente, peraí. Eu lembrei na hora lá da aula do professor, lá em 1900 e cafunga lá. Eu falei, não, isso tem que estar errado. Deixa eu pesquisar o Lombroso. O que o professor fez? Não foi justo com ele, não, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Estabelecer, assim, entre nós, uma pausa feliz em aproveitamento, e aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente anunciara em benefício da minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde, muitas vezes, fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais e se socorreram de minhas pobres noções de medicina. Não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Aí o Barcelos. O Barcelos, ele era um estudioso mesmo. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de várias matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Aquilo que o Vicente falou aqui. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelo, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho da benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Aí é aquele negócio, né? Era o juntar a fome com a vontade de comer, né? Se pudesse colocar aqui a parte doutrinária espiritual aqui, nossa, seria uma maravilha, né? Bom, então vamos lá. Tendo minhas atribuições com os desequilíbrios mentais, todavia meu esforço maior, ultimamente, desdobrava-se em região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Olha que legal isso aqui. Como que tudo a providência divina é uma maravilha, né? Olha aqui, os médicos aqui, eles são inspirados, né? Os médicos da humanidade que não acreditam em reencarnação, não estudam nem nada, mas eles são inspirados, né? Se eles têm bom ânimo, se eles têm boas intenções e tudo, e levam a sério, eles são inspirados no tratamento dos enfermos. Moço, diz o Ezequiel que a medicina, os espíritos que vêm para exercer a medicina, ele chama de sacerdócio. Tanto é que tem um dos livros de André Luiz, que eu também ainda não sei mais qual, que é muita coisa, ele fala o seguinte, que mais de 90% dos espíritos que vêm para a Terra para exercer a medicina chegam ao mundo espiritual falidos, porque eles não exerceram o sacerdócio. Eles usaram a medicina apenas para ganhar dinheiro. E a função do sacerdócio não é esse. Então, normalmente, são espíritos que têm grandes débitos para com a humanidade. E não é só a medicina, não. Aí você pega também, por exemplo, os juízes, aqueles que estão na justiça, né? Eles têm proteção especial. Os médicos têm proteção especial. Então, no momento de exercer a medicina, e por estarem lidando com vidas, eles têm ali o auxílio da espiritualidade para
que a coisa seja bem encaminhada. Então, você imagina, por exemplo, você chega num consultório médico, na primeira consulta, ele sequer te conhece, você fala que você está com isso ou aquilo, ele te dá um remédio e você vai embora. Em menos de 10 minutos resolveu tudo. Isso é impossível. Ele tinha que te conhecer. E hoje, na atualidade, o que a gente vê não é isso, sabe? Então, são profissionais, péssimos profissionais, e que terão grandes problemas. Eu falei isso, eu estava no consultório médico e falei isso com o médico, ele me olhava com cada butuca de olho. Mas muitos são assim, viu, Vicente? Hein? Muitos são assim, principalmente aqueles que trabalham para a Unimed. Então, Eles têm um prazo lá para poder atender cada paciente. E é impressionante a rapidez que os caras... A frieza que eles atendem os pacientes. Nossa, isso... Aí já são pressionados pelo sistema da Unimed, né, para desembolar, né? Mas o Vicente falou um negócio, a hora que você estava falando eu pensei, né? Uma certa vez um cunhado meu me falou, ele está aposentado agora, o Zé Pedro. Ele me falou, ó, e ele ficava me cercando, ele queria que eu fosse juiz de tudo quanto é jeito. Teve um dia que eu falei, não me amola com esse trem, não quero não. Mas ele ficava me cercando, ele queria, e nossa senhora. Aí ele falou comigo, olha, a magistratura é um sacerdócio, tal, você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que tal e tal. É, legal, é interessante. A propósito, o Vicente trabalhou na justiça antes de mim até. O Vicente já está lá há muitos anos, estava lá há muitos anos, e eu também, né, Vicente? Mas a gente, na época, Vicente, a gente tinha um juiz como se fosse assim não sei nem dizer, a gente tinha um respeito, uma admiração por um juiz. porque ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade, assim, e eles eram muito respeitados, porque você não via falar isso aqui deles. Não Mas, ouvia. Augusto, o Zé Pedro falou certo, ele era um sacerdócio. Então, eu trabalhei com muitos, que eram extremamente sérios, mas trabalhei com alguns também que, pelo amor de Jesus, sabe? Então, assim, eram verdadeiros deuses, né? Sem ser. Então, é um negócio complexo. Mas... Aí, observando essa parte aí, a gente tirou, por observação própria, que os mais arrogantes eram, de fato, os que tinham a envergadura moral muito baixa. Os mais arrogantes. Agora, deixa eu falar uma coisa. O meu marido, ele foi um sacerdote. Mas os tempos eram outros também, né? Era um tempo que a clínica médica era particular. Então, a pessoa tinha tempo de fazer uma consulta com anamnese, que durava uns 40 minutos. Depois apalpava o doente inteirinho, com as mãos para poder ver onde que estava o problema. E raríssimas vezes que se pedia um exame, porque o diagnóstico era fechado na consulta, pela anamnese, né? Diz o Edson, pelo jeito do paciente, o jeitão dele e o exame de mãos, né? Agora, você pega, por exemplo, hoje em dia, uma UPA ou um posto de saúde. Como que vai fazer para dar tempo de atender todo mundo com o exame desse jeito? Então, acho que o problema é ainda mais grave, sabe? Eu acho que a sociedade está doente, né? E ninguém... Eu não vejo meios de recuperar essa sociedade, pelo menos a médio prazo, se não houver um escândalo, no sentido de que o escândalo é necessário, né? Porque medicina, como ela deve ser praticada, é impossível fazer hoje em dia, nem em consultório particular. Porque eu, quando vou a médico, eu sempre consulto particular, porque meu convênio é tão
tão mequetrefe. Sistemático. Não tem lista médico. Então, eu uso o Casu para uma hospitalização, para exame, para uma coisa assim. Agora, consulta. A consulta é rápida também. Sabe? Porque a chance também é tão grande, nem com uma consulta que está sendo paga, Ficou mudo. A Sandra quer falar. Sandra quer falar. Não, pode. Eu pedi para falar porque a maior parte da minha vida eu convivi com médicos e com certeza eu concordo que plano de saúde deixa muito a desejar, porque eu tenho um plano de saúde. Mas, então, eu transplantei, né, e eu estou indo muito no SUS. O centro de especialidade médica, que é do SUS, não tem coisa igual. Eles examinam você e demora na consulta, então é por isso que não vou concordar muito com ela. É por isso que eu pedi a vez para falar. Lá é excepcional, assim, o governo está de parabéns. Eles demoram com a gente 1 hora a consulta, examinam tudo, perguntam tudo, pedem histórico, tudo que ocorreu, exames antigos. Então, é excepcional. Postos de saúde, eu já fui também, eu frequento, assim, de emergência, porque eu prefiro o SUS do que o meu plano de saúde. O meu plano de saúde eu tenho mais por emergência. E como eu tenho uma doença muito grave, aí eu prefiro manter o plano, porque o SUS demora muito, realmente. Mas, assim, o SUS dá de 1.000 no plano de saúde. Pelo menos os lugares que eu frequento, que é o centro de especialidade médica. Mas é porque aí é um centro de especialidade, né? Agora, eu achei que você já tinha sarado. Você falou que você tem uma doença? Eu tenho lúpus. Oh, que tristeza. Você vai morrer com lúpus, então? Eu vou morrer com lúpus, isso mesmo. Que coisa chata, hein? Você vai chegar no mundo espiritual com lúpus, e como é que você vai resolver lá? Como assim? Ué, não, eu estou com lúpus, então, né? Não, você tem que acabar com ele, você tem que vencer ele em vida. Ah, não sei não, Vicente. Ué, então, Me explica como é que é isso. Ele passou a fazer parte da sua vida. Mas o lúpus é assim, é porque existem várias formas, né? E cada organismo reage de uma forma. Ô, Sandra, você é hoje. Você é espírita, eu sou espírita, nós somos espíritas. E como espíritas nós sabemos que não existe doença, existe doentes. Pois então, eu sou doente ainda. A partir do momento em que nós trabalhamos nossos valores, então nós nos tornamos sãos. Então, o meu irmão é o que eu procuro sempre. E vou testemunha disso, que eu sempre procuro melhorar cada vez mais. Então não fala que você tem uma doença, não, porque se você falar que tem uma doença, ela vai fazer parte, vai continuar fazendo parte da sua vida, porque nós somos aquilo que pensamos. Você me perdoe, eu tenho muita liberdade para falar isso com você aqui, até em público, né? Mas dá uma pensada nisso aí. Mas apesar que a sua colocação está certa, porque tem pessoas... É bom que os nossos companheiros, que também, às vezes, podem se dizer assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho que doença que é criada por nós humanos, nós não deveríamos ter. Porque nós temos que usar as ferramentas do bem que nós temos para nos vencer, e a partir do momento em que nós equilibramos a nossa forma de pensar, de agir, de realizar, então o nosso corpo ou os nossos corpos reequilibram. Porque senão... É o que eu procuro, Vicente. Então tá. Eu queria falar uma coisa a respeito dessa coisa que vocês falaram aí, da consulta ser muito rápida, de não dar tempo de conhecer a pessoa e tudo mais.
eu acho que falta de nós um planejamento nesse sentido, porque eu posso utilizar os recursos, por exemplo, de Unimed, por exemplo, que eu também tenho um plano mais simplesinho de todos. Mas eu, por exemplo, tenho um planejamento da seguinte forma. Primeiro, todo ano eu faço um check-up, independente de qualquer coisa. Então, se dá sentido ou não, eu faço um check-up. Segundo, eu tento ir sempre nos mesmos médicos, principalmente, por exemplo, minha mãe fez cirurgia de catarata. Então, eu já faço acompanhamento com o médico dela. Por quê? Porque ele sabendo de onde que eu vim, que tipo de hereditariedade que eu tenho, e eu acompanhando todo ano, ele vai me conhecer, sim, ao longo do tempo que eu viver, ele vai conhecer meu histórico e vai conhecer. Então, eu acho que falta um planejamento da nossa parte nesse sentido. Primeiro, da gente dar atenção à saúde nesse sentido de não deixar a coisa rolar simplesmente e deixar o barco correr. Ter um controle disso, né? Então, acho que a gente tirar o melhor proveito daquele recurso que a gente tem. Concordo plenamente com você, mas vou te dar uma resposta também. Nós temos o que a maioria dos religiosos na Terra não tem. Nós temos informação. E com um detalhe, as informações chegam para nós, conforme disse Jesus, porque a doutrina não é nossa, a doutrina é dos Espíritos. Então, quando ela chega para nós, ela já foi extraída da letra. Essa é a diferença. Então, nós espíritas não deveríamos estar doentes, em hipótese nenhuma. Mesmo que as enfermidades surgem, nós tínhamos que começar a trabalhar intimamente o que provocou aquela enfermidade. Bom, o que provocou essa enfermidade? Eu sou espírita. Eu sei que o que provoca o desequilíbrio do corpo é as minhas atitudes e as minhas ações e a minha forma de agir. Então, onde eu estou errando para eu consertar? É isso que nós temos que fazer. Independentemente da gente ir em médico A, B ou C, independentemente... Sim, mas eu digo também no sentido preventivo, de se organizar. Não, concordo plenamente. Tipo assim, não adianta nada eu querer jogar nas costas de uma unidade de saúde, ou do SUS, ou de quem quer que seja da Unimed, se eu não cuido de mim. Se eu não cuido de mim, eu quero que o Unimed, que o SUS resolva meu problema. Não é assim que funciona. Primeiro, você tem que, como disse, correr atrás de se prevenir no sentido de uma boa alimentação, procurar, né, ser saudável, não procurar qualquer tipo de enfermidade, nesse sentido que você falou aí também, de vigiar pensamento, vigiar sentimento, o que causa doença tal. É uma organização prévia mesmo, nesse sentido também. Ô Vicente, nós ainda somos doentes, porque a gente está reencarnado e a gente é feito. Concordo plenamente que nós estamos doentes, não somos. Sandra, eu aprendi tanto nos últimos 10 anos de minha vida que as palavras têm um peso tão violento para a gente que nós somos aquilo que acreditamos ser. Ontem mesmo eu e a Estela estava aqui conversando, né, sobre algumas questões e... Porque, assim, eu posso ter um ponto de vista, eu posso ter uma opinião, mas não quer dizer que a minha opinião tem que ser verdade absoluta. Então, dentro do que eu estudo na doutrina espírita, eu prefiro ficar com aqueles espíritos que são sérios. Porque tem muito livro aí porqueira também, tá? Pelo fato de ser livro psicografado, pelo lado de ser livro que está dentro do movimento espírita, e falar que tudo é bom é mentira, isso é papo furado. Tem muito livro no movimento espírita aí que eu vou te falar, eu não quero nem pôr a mão. Agora, o que acontece? Nós chegamos aqui e estamos doentes, mas nós devemos sair daqui, pelo menos, por tudo que nós recebemos da doutrina espírita. Se nós não sairmos daqui sãos, porque senão vai ser mais um para ocupar uma vaga nos hospitais lá no mundo espiritual. Então, a gente, com toda a informação que tem, nós temos que buscar a cura aqui. E isso é palavras de Jesus. O que Jesus fala? A tua fé te curou, vai, não peques mais. Ou seja, a partir do momento que eu estou exercendo, que eu estou fazendo uso das ferramentas que eu recebi de Deus,
eu estou exercendo a minha fé. Então, eu estou vencendo qualquer enfermidade. Porque, gente, a escuridão, as trevas não pode com a luz, não. As trevas é a ausência de luz. Deus não criou enfermidade. Deus não criou câncer, Deus não criou lúpus, Deus não criou nenhuma enfermidade. O que as enfermidades é nada mais, nada menos do que os desequilíbrios que nós fomos exercendo ao longo de nossas existências. O Múcio falou hoje só sobre isso. Lembrou Lombroso, lembrou Freud, mas nenhum deles conheceu o movimento no espiritismo conforme nós conhecemos. Então, olha bem, o ideal é que nós venhamos a sair da Terra, por todas as oportunidades que nós temos, pelo menos mais de 50% melhor do que como aqui chegamos. Esse é o ideal. Agora, se eu continuar insistindo que eu sou, que eu sou doente, que eu tenho uma doença, eu vou chegar no mundo espiritual, com certeza, doente. É só um modo de falar. É porque os médicos lembram a gente disso sempre. Eu sei, mas os médicos também não acreditam no mundo de coisas que a gente conta para eles. Ô, Sandra, e o modo de falar é o que nos torna o que somos, né? A palavra tem um peso muito grande. Então, seria o caso de procurar, como o Vicente está lembrando, mudar esse verbo aí. Né? Você não é um lúpus. Né? Você pode estar com lúpus, mas você não é um lúpus. Né? Lúpus é uma doença autoimune. Ou seja, é o próprio corpo da pessoa que ataca. Né? É uma doença que tem muito a ver com o fundo emocional. Então, é uma boa chance de procurar trabalhar com a palavra. Desculpa dar esse taco. Não, mas foi bem pensado. Tá. E de mais a mais é o seguinte, a gente precisa de entender que nós somos uma família. E se em família nós não tivermos a liberdade de nos auxiliarmos, como que vai ser as nossas vidas? Eu falo que eu prefiro pecar pelo excesso, né, do que pecar por deixar, né, pela omissão. Eu penso assim. Então, as pessoas que relacionam comigo, eu falo que eu não sou franco. Eu não sou franco. Mas aquilo que relaciona dentro da doutrina espírita e que eu já estudei sobre o assunto, eu vou falar. Agora, se eu não conhecer também, eu não vou dar pitaco, eu não vou ficar inventando moda, porque não faz parte do meu processo. Né? Não tem isso comigo, não. Pode falar, sim. Não, eu sei que eu tenho liberdade com você. Não, eu estou falando com a Patrícia. Ah! Porque ela pediu desculpas. Não precisa pedir desculpas. Não, e às vezes a gente fala que é de fundo emocional, aí a pessoa fica até meio que culpada. Nossa, mas então o que será que eu fiz que eu não consigo trabalhar com isso, com não sei o quê? Mas aí eu sou muito iniciante no espiritismo, mas eu acho que tem muito a ver com o perispírito. Às vezes você não fez nada nessa vida que você se atacar tanto. Não, eu fiz sim. Eu estou com ele há mais de 25 anos. Eu sei tudo. Pois é, mas às vezes eu sei tudo sobre isso. Que você trouxe no seu perispírito, porque pelo que eu entendi de tudo que a gente já estudou, ele já vem com determinadas marcas, né? A gente com marcas de outras reencarnações. Então, às vezes, algumas doenças, eu acho que podem se manifestar através daí. Ô, Patrícia, vocês estão lembrados no estudo que nós fizemos sobre as reencarnações, né? Acho que é missionários lá de Sigismundo, deles falando sobre a formação fetal. E na formação fetal, olha para você ver, ele cita lá dos bastonetes, né? E ele vai falando lá da formação fetal. Então, muita gente acha que o coração formava primeiro, né? E que, na realidade, era a parte mais básica, a parte mais grosseira. Ele fala da coluna espinhal, e aí ele cita o seguinte,
que para a formação de cada órgão é necessário energia. E se essa energia não for o suficiente, aquele órgão pode ter uma deficiência. Então, o que acontece? Se o perispírito já está lesado, então, na hora que você transfere as informações perispiríticas, né, ou as células perispiríticas para dar formação no conjunto de células físicas, o que vai acontecer? Ela vai ter uma formação deficiente, aquele órgão vai ficar deficiente. Então, na realidade, a gente já está trazendo isso lá de trás. Mas eu vou dar um testemunho meu lá com a relação ao Ezequiel falou. Eu, por hereditariedade, eu também tenho problemas cardíacos, né? E o Ezequiel até me indicou a tal da castanha da Índia para eu tomar o ano inteiro. E aí eu perguntei para ele, né, que eu tinha feito o exame de ultrassom e que tinha dado o famoso sopro, né, que regurgitar da válvula mitral. E aí o que ele disse na minha orientação foi o seguinte, que todas as transformações que eu havia feito na minha vida iam solucionar esse tipo de problema, ou seja, é um problema que eu já vinha com ele, eu nasci com ele, aí lesou o perispírito, mas por eu ter feito algumas modificações, algumas transformações, que isso ia se curar com o tempo, tipo assim, isso vai ser automático. Então, é por aí, é a transformação mesmo, nossa. Que vai reequilibrar o exato, porque quando você tem atitudes diferenciadas, você vai reequilibrar o perispírito, não é o corpo físico. Exato. Exatamente, queria mudar isso, que tipo assim, tá ali na minha programação ter um problema cardíaco, como todo mundo na minha família teve, mas por que eu estou mudando algumas coisas? Mudei alimentação, estilo de vida, uma opção de coisa, maneira de pensar, estou estudando, estou alterando muita coisa, vai transformar, não tem como. Senão não teria justiça divina nenhuma nisso, né? É isso mesmo. Isso aí eu acho que vai ter que ficar para a semana que vem. Vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho aí. Beleza. Quem pode fazer a oração final para nós, gente? Vou pedir a Sandra fazer a oração final para nós. De novo? De novo. De novo? Vocês estão me perseguindo. Ainda mais eu. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade do conhecimento, agradecer a autoridade amiga por sempre estar conosco, nos apoiando, nos amparando. E pedir bênçãos, né, para essa semana, para que possamos ter entendimento nas nossas ações, nas atitudes, ter compreensão e tolerância para com o próximo. Obrigada, Senhor, por nossa vida, obrigada por tudo que temos, pelo pão do corpo, o pão do Espírito, e só gratidão, Jesus. É isso aí. Sim, seja. Assim seja, Pai. Tem feito, gente. Boa noite. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.